estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar conversas que eu terei com parnanguaras que estão em lugares diferentes do mundo. Inclusive, agora nós vamos, nesse primeiro bloco, direto para Tampa, estado da Flórida, nos Estados Unidos, falar com a Jocely Amaral. Jocely, muito obrigada por ter aceito o convite aqui do Papo Direto. Poder falar um pouquinho, né, dessa experiência com relação à questão da pandemia também. Muitas pessoas te conhecem e a ideia é a gente poder também trazer um pouquinho de informação, né, a teu respeito e da tua experiência aí nesse momento. Me fala, a gente já quer saber assim como é que você foi, quando foi, mas vamos tentar contextualizar aqui para o pessoal que ainda não conhece. Até quando você estava aqui em Paranaguá e de repente depois foi embora, como é que foi isso? Conta pra gente. Sim. Eu toda a minha vida morei em Paranaguá, né? Me criei ali no Jardim Guaraituba. Sou funcionária da prefeitura. Eu digo sou funcionária, né? Porque eu estou aqui só vivendo uma experiência. Eu estou de licença sem remuneração pela prefeitura no prazo de 2 anos. E como que eu posso dizer? Agora, de um tempo para cá, que eu e meu esposo, a gente decidiu vir para cá para poder estar vivendo essa experiência, a gente deixou tudo de lado. De lado não, né? A gente deu uma acalmada, deixou as coisas lá para a gente poder vir para cá pela primeira vez, fazer uma viagem internacional, andar de avião, nós nunca tínhamos andado de avião. Então, assim, para a gente foi tudo novo. A gente está aproveitando muito tudo isso. Quando que vocês foram? Fez 1 ano, agora em junho. Então. E aí começou essa situação da pandemia. Como é que vocês... como é que está em Tampa, né, especificamente? Porque eu já conversei até com uma colega minha de faculdade, ela não é parnanguara, mas ela mora em Nova York e contou bastante da experiência de Nova York, que também é uma cidade bem complicada, talvez a mais complicada. Como é que está aí? Então, aqui em Tampa, começou assim, quando houve os rumores dessa possível doença, né, que quando começou aqui nos Estados Unidos, que foi lá no comecinho de fevereiro, ainda estava tudo muito tranquilo, tudo muito calmo, e de repente explodiu. Mas justamente foi lá para o lado de Nova York. Aqui ficou muito tranquilo. E muitas pessoas lá do norte vieram para cá até para fugir, né, do vírus. A minha colega, inclusive, comentou bem isso, que eles pensaram em ir para a Flórida, mas na hora em que eles iam, os aeroportos foram fechados. Não deu tempo de agilizar. Aconteceu isso mesmo. Muita gente ainda veio de carro, largou tudo e mesmo assim veio. Eu conheço pessoas hoje aqui que moram e que acabaram fugindo de lá. Então, assim, quando foi ainda em fevereiro, no começo de fevereiro, eu recebi uma família de amigos do Brasil que vieram aqui para a Disney, que a gente é coladinho com a Disney, né? Vieram e puderam aproveitar toda aquela magia do parque e tudo mais. 1 semana depois, explodiu tudo. Começou tudo e fecha a fronteira, isso e aquilo. Então, assim, foi bem assustador, sabe? Muito assustador mesmo. Mas aqui em Tampa ainda estava tranquilo. Embora muitos trabalhos, muitas pessoas do trabalho tiveram que ser dispensadas. Todo mundo parou de trabalhar, daí houve o auxílio emergencial, né, que o presidente foi cedendo para os moradores, no caso, para os residentes, que não inclui a gente, né, a gente. Meu marido, ele trabalha aqui, mas ele não foi afetado, ele é fixo aqui. Então, que bom mesmo. Ele é fixo aqui, então não afetou ele. Ele não deixou de trabalhar um único dia. Agora, para mim, desde o primeiro momento, parou tudo. E as pessoas que, no caso, são as donas, né, do nosso trabalho, assim, que comandam tudo, também foram bem afetadas, sabe? Mas o que acontece? Não era obrigatório andar de máscara, os lugares não foram fechados, muita coisa aberta, mas houve aquele medo da população. Então, corriam para o mercado, parecia que estava saqueando tudo. Claro que não era isso que acontecia, mas você não encontrava mais nada nos mercados. Parecia que a gente estava vendo até sabe, era uma guerra que estava acontecendo, porque não se achava nada. Esse comportamento do americano, eu acredito que seja muito por conta até do que eles já passaram, né? Sim, assim, furacões.
Exatamente, tem várias outras situações. O próprio atentado que aconteceu foi em Nova York, ok, mas eu acho que acaba afetando todo mundo, fica todo mundo com aquele receio assim de que possa ser aonde ele mora, né? Então, a qualquer Aham. momento fica aquela situação de correr mesmo. E essa questão de supermercados aconteceu até no Brasil, né? Era Eu uma, acompanhei. em tudo quanto é canto, uma loucurada. Eu conversei com uma moça, uma parnaguara que está na Polônia, e ela comentou a questão, por exemplo, do papel higiênico. Saiu todo mundo correndo para comprar papel higiênico, como se Aqui aquilo foi a fosse. mesma coisa. E lá também. Impressionante como o ser humano, claro, ele é a preocupação, é o medo da possibilidade de uma situação complicada, e aí ele corre atrás. Com relação, e agora, nesse momento, como é que está a situação em Tampa? Chegou depois desse início que vocês viram Nova York aumentar, aí ficou tranquilo, muita gente indo, inclusive, para poder meio que se proteger, né? Mas depois disso, deu uma crescente, aumentou? Como é que ficou essa situação desde até agora? Então, de início, foi fechado tudo. Só ficou farmácia, mercados abertos, mas restaurantes. A escola de imediato fechou, parou as aulas. Eu até estava iniciando um curso de inglês, parou também, não foi possível. Muitas coisas pararam, muitas coisas mesmo. Praia fechado, os parques, aqui tem parque maravilhoso, não, vários parques maravilhosos, né? Todos fecharam, mas assim, fechou mesmo, sabe? Sem Meu condições. Deus. Daí, com o tempo, foi abrindo. Hoje no momento, as lojas estão abertas, mas é com restrição de pessoas. As praias também, você tem muita aglomera, a polícia já manda, sabe? Tem placas anunciando que tem um limite ali. Aqui, por exemplo, aqui em casa isolado, né? Aqui no meu condomínio, nós temos a piscina. A piscina é limitada, passou daquela quantidade de pessoas, não entra mais. Então, assim, muita coisa que está aberto está com restrições. Para ir, não é obrigatório usar máscara, mas a gente tem um bom senso de que tem que usar, né? Uhum. E teve uma época aqui, no comecinho, que não podia sair depois das 8 horas da noite, ou 10 horas da noite, não me lembro, até as 6 da manhã. Seria o toque de recolher, né? Isso. Mas agora, de um mês e pouco para cá, estourou. Pra você ter noção, eu fiz um levantamento ontem da quantidade de infectados e de mortos aqui da Flórida nesse período todo. Olha só. Só aqui na Flórida, de infectados, 451.423 pessoas. É muita gente. E de mortos, 6.333. Isso até ontem. Uhum. Isso até ontem. Então, assim, como aumentou muito, foi obrigado a fechar mesmo as fronteiras. Muitas coisas continuam abertas, mas com a restrição, né? E esses dias a gente teve um feriado aqui, nós quisemos, aliás, não que seja que precisou, mas nós fomos em um restaurante, mas a gente ficou do lado de fora aguardando para poder entrar, mas sem aglomero, na hora e tudo de máscara. A gente só tirou a máscara na hora de comer, terminamos de comer, a gente já tinha que sair, e as mesas assim, uma mesa, 2 mesas sem ninguém. Uma mesa, sabe, assim, tudo no distanciamento mesmo. E o mais incrível aqui é que o pessoal coopera, sabe? O pessoal se ajuda mesmo. Então, isso conta muito. Agora, na questão assim de ter aumentado, isso assustou bastante. Pelo que eu vi, as aulas não voltam esse ano. Não voltam esse ano. As pessoas estão deixando de ter aquele medo de antes do vírus. Parece que a gente já está aprendendo a conviver com o vírus, sabe? Então, assim, no início, eu fiquei, porque eu sou grupo de risco, né? Então, assim, eu fiquei com muito medo. Eu não colocava o pé para fora da casa. E, na realidade, até hoje, assim, a casa totalmente desinfectada, porque o marido trabalha fora. E a Isso. gente criou um hábito dele chegar, já tirar a roupa, já correr pro banho, né? Então, isso é um hábito já. Mas a gente não sabe se aquela pessoa que a gente tem o contato faz isso também. Então, assim, eu fiquei muito paranoica no início. Hoje, eu tô mais, eu não digo assim mais tranquila, mas parece que a gente vai cedendo aos poucos. Mas eu continuo
me cuidando. Eu Claro. continuo me cuidando. Uhum. Mas a gente vê as pessoas indo no mercado e tudo mais, tudo certo. Mas o pessoal tudo com a As, máscara, álcool em gel. as pessoas vão se cuidando, tem formas, né? Essas formas de higienização e tudo mais são as formas de, não é nem de evitar, né? Mas de reduzir riscos. A questão de essa coisa de não saber quem, se pudesse ter alguma forma de descobrir, não, esse aqui tem opa, então vai para casa, fica quieto, mas não tem, né? Tem gente, inclusive a maioria é assintomática, então de repente a pessoa até pode estar com o vírus, passa todo o período que ela deveria estar em quarentena e nem sabe, não acontece nada, e só que, pelo contrário, né, acaba ainda passando. É realmente uma loucura o que esse vírus acabou provocando no mundo todo. E eu achei No interessante mundo todo. do que você falou, porque assim, ó, aqui em Paranaguá, por exemplo, teve muita bronca e muita, até deboche, né, como de todo Parnanguara, que não poderia deixar de ser, com relação ao toque de recolher. Ah, o vírus então circula mais à noite do que de dia. Não, é uma forma adotada justamente para evitar as aglomerações no período noturno, que você tem realmente menos gente até para fiscalizar, para cuidar. No Japão, esse foi um dos problemas mais complicados. O Cris Nunes, que também é parnanguara, conversei com ele lá, ele falou assim, ó, problema da noite, aliás, a questão da noite, das festas, de boate, de danceteria, essas coisas, realmente foi um problema e eles tiveram que ir firme nisso. Você está dizendo que também foi feito toque de recolher. País de primeiro mundo. País de primeiro mundo também adotou essa medida. Então é bacana a gente estar trazendo isso e reforçando para quem está acompanhando, porque no final das contas as medidas são as mesmas no mundo todo. Só muda o Exatamente. período, né? Abre um pouquinho porque diminuiu, opa, então vamos flexibilizar, vamos dar oportunidade do pessoal, né? Precisa de repente comprar alguma coisa, então sai, vai. Mas no restante, o cuidado é o mesmo. E hoje em dia, e é só a questão da máscara que de repente vai mudar. É por isso, essa questão da máscara eu sempre pergunto. E tem multa aí nos Estados Unidos, tem multa caso, no caso, a máscara não é obrigatória, mas vamos imaginar que do toque de recolher a pessoa seja pega sem justificativa na rua, e aí, tem multa ou não? Chegou a ser implantado isso? Então, na questão da multa, eu não sei te confirmar se existe isso, mas as pessoas respeitam muito quando existe um decreto, sabe? A prefeita lá decretou, porque nós aqui somos, embora seja uma cidade, nós somos um condado, né? É Uhum. como se fosse um distrito, né? Várias Tem, cidades. tem, tem muito isso aí mesmo. Uhum. Então, daí assim, as pessoas respeitam muito isso, porque aqui as pessoas respeitam muito a polícia. Então, se a pessoa estiver na rua após aquele horário e ela for parada por um policial, existe um medo, um pânico de ser parado pelo policial, embora não esteja fazendo nada, né? Desde que diga, não, eu preciso ir nesse momento para buscar uma farmácia, não, nesse momento estou indo trabalhar. Ele vai liberar sem problema nenhum. Mas existe aquele receio de estar sendo parado pelo policial. Então, as pessoas respeitam muito mesmo. E a gente viu que realmente, nesse toque de recolher, todo mundo, assim, parecia cidade fantasma, sabe? A gente vê pelas notícias, assim, né? Pela Isso. televisão, parecia cidade fantasma. O pessoal respeita bastante. Não sei te dizer, te confirmar se houve Se se tem tem multa. multa, né? Eu acho que isso Uhum. acaba passando de cidade para cidade, mas eu estive nos Estados Unidos no ano passado, nesse período, início de julho também, mas Foi bem quando eu cheguei aqui. em só que daí eu fui para Nova York na casa de uma Ah, amiga, fiquei sim. na casa em New Jersey, e ali ela comentou isso mesmo, a questão da polícia, do respeito à questão da segurança, de respeitar mesmo, porque senão o bicho pega. Então existe mesmo esse respeito do americano com relação à estrutura de segurança e à força policial. Que de repente, se precisar Sim. usar força, no mundo todo a gente vê que a gente percebe que o policial americano ele usa mesmo e não tem conversa, né?
Então, o pessoal se vê na obrigação mesmo de respeitar, e isso é bacana. Josiele, nós estamos chegando no final do nosso primeiro bloco e vai render um segundo bloco, sim. A gente volta já com o Papo Direto. Espera só um pouquinho.